E se a história que nos contaram fosse apenas uma fachada? E se o homem preso pelo assassinato de um líder conservador não foi quem apertou o gatilho? Essas perguntas, que muitos só ousavam sussurrar, ganharam uma força impactante quando Erica Kirk, a viúva do ativista Charlie Kirk, quebrou o silêncio com uma única frase que abalou a narrativa oficial. Foi um trabalho interno. A cena do crime foi em Warren, Utah, em um evento ao ar livre na Universidade do Vale de Utah, organizado pela Turning Point USA. A atmosfera, cheia de cânticos e jovens entusiasmados, transformou-se em um inferno de caos e gritos. Charlie Kirk, de 31 anos, no auge de sua carreira, desabou no palco após o som seco de alguns tiros. Em menos de 36 horas, a polícia anunciou uma prisão. Um homem chamado Tyler Robinson. As manchetes gritaram em uníssono. Caso resolvido. Tudo parecia se encaixar perfeitamente. Rápido demais, limpo demais para o consumo público. Mas então, do luto mais profundo, Erica Kirk falou. E não o fez com um roteiro preparado. Ela se atreveu a dizer o impensável, a confessar que não acreditava que Robinson tivesse agido sozinho, ou mesmo que tivesse agido de forma alguma. Ela deu voz ao que muitos pensavam em particular, que a morte de seu marido poderia ter sido planejada de dentro. O que a viúva sabia? Pense nisso. Uma mulher em luto, arriscando tudo, questionando diretamente a investigação policial. Por que ela colocaria sua vida de ponta cabeça, desafiando a polícia, a mídia e os aliados políticos de seu próprio marido, a menos que estivesse absolutamente convencida? Algo ela deve ter visto ou ouvido que a fez gelar o sangue. Charlie Kirk não era um ativista qualquer. Como cofundador da Turning Point USA, ele havia acumulado inimigos poderosos. Ele questionava estruturas, tanto de esquerda quanto de direita, e em seu mundo, a traição é quase parte do jogo. Erica pôde perceber que o homem que ela amava não foi eliminado por um desconhecido, mas por alguém que seria beneficiado com sua ausência? Imagine a cena novamente. A multidão. A segurança. Se houve uma falha, alguém falhou de forma catastrófica ou, pior ainda, alguém permitiu. Essa simples dúvida já deveria nos fazer pensar. Enquanto as câmeras focavam em um Robinson algemado, as palavras de Erica desnudaram a verdade oficial. Se realmente foi um trabalho interno, então Robinson é apenas um bode expiatório, uma peça sacrificável para encobrir a verdade. E isso muda tudo. As rachaduras começam a se abrir em uma história que já não faz sentido. A confissão de Erica é importante porque, se ela estiver certa, este não é apenas um caso de justiça para seu marido. É o início de uma rede de mentiras, da revelação de uma traição de dentro. Um chamado para questionar as instituições nas quais somos solicitados a confiar. Por que a admissão da viúva desapareceu tão rapidamente da cobertura da grande mídia? Por que sua declaração foi reduzida a sussurros em plataformas alternativas, enquanto as manchetes repetiam o nome do suspeito detido? Talvez a bravura de Erica não tenha sido apenas dor, mas também um ato de sobrevivência, um aviso. Ao dizer trabalho interno, ela não estava balbuciando uma intuição. Ela estava traçando uma linha na areia, desafiando o mundo a revisar a versão que lhe foi dada. A quem ela estava exatamente apontando? A Turning Point USA? A rivais políticos? A figuras sombrias que teriam se beneficiado da ausência de Charlie? Ou a alguém ainda mais próximo? A resposta pode ser mais perturbadora do que imaginamos. A declaração da viúva foi direta e, com uma única frase, transformou um caso policial em um quebra-cabeça muito maior. Se o homem detido não é o verdadeiro assassino, quem é? E por que ele ainda está livre? Essa é a pergunta que agora nos atormenta. A porta que Erica Kirk nos abriu para um mundo de traições, batalhas de poder e mentiras escondidas por trás de portas fechadas. A atmosfera na Universidade do Vale de Utah naquele dia vibrava de energia. Estudantes e ativistas se reuniram para ouvir Charlie Kirk,
uma das figuras conservadoras mais influentes e divisivas dos Estados Unidos. Banners da Turning Point USA tremulavam. Os telefones gravavam cada palavra e cada gesto. Kirk subiu ao púlpito, pronto para seu discurso. O que ninguém esperava é que ele não chegaria a terminá-lo. Os primeiros tiros ressoaram quando ele terminava uma piada. Por um instante, o público pensou que eram fogos de artifício, até que o caos e os gritos romperam a ilusão. As pessoas desmaiaram, se esconderam debaixo dos bancos ou fugiram em pânico. No palco, o homem que se tornou famoso por desafiar o establishment desabou, o sangue manchando sua camisa e o microfone ainda na mão. Imagine a cena. Em questão de segundos, a tragédia apagou a atmosfera festiva. E aqui, nos primeiros instantes do caos, surgiu a primeira anomalia. Várias testemunhas declararam que a equipe de segurança correu para o lado oposto do palco. Foi confusão ou uma distração calculada? Uma estudante, ainda em choque, afirmou que parecia que eles sabiam para onde ir, mas não em direção a ele. Outra testemunha garantiu ter visto um homem com boné de beisebol deslizar pela multidão e desaparecer. A polícia foi rápida. Menos de uma hora após os disparos, já circulava nas redes sociais um relato sólido. Tyler Robinson, de 29 anos, com antecedentes, um suspeito perfeito e fácil de prender. Mas como uma versão tão sólida foi construída antes que a poeira baixasse? Uma testemunha jurou ter visto mais de uma pessoa agindo de forma suspeita perto do palco. Outra ouviu passos fugindo pouco antes da segurança chegar. No entanto, esses depoimentos nunca apareceram nos relatórios policiais. Foram descartados, talvez por serem inconvenientes. Em meio a essa confusão, Erica via seu marido sangrar até a morte. Seu horror e seus pensamentos naqueles momentos culminaram em suas palavras posteriores. Foi um trabalho interno. Não eram frases aleatórias. Nasceram de uma noite de contradições e detalhes inquietantes. A sombra da traição? A pergunta não é apenas se Robinson agiu sozinho, mas se ele realmente agiu. Charlie Kirk havia expressado um certo desconforto antes de sua morte, a sensação de estar sendo vigiado. Foi paranoia ou intuição? Ele percebeu que a armadilha estava se fechando ao seu redor? A cena do crime na Universidade do Vale de Utah não foi um ataque aleatório, como a polícia alegou. Foi o primeiro ato de uma trama muito mais obscura. Um plano que Erica Kirk, a viúva que desafiou o sistema, estava prestes a desvendar. Porque no instante em que os tiros soaram, a vida de Charlie se apagou, mas a história de enganos e acobertamentos apenas começava. As horas seguintes não trouxeram clareza, mas sim mais perguntas. E o primeiro detalhe estranho surgiu em menos de uma hora. A versão oficial estava sendo construída enquanto os paramédicos ainda lutavam para mantê-lo vivo. Foi rápido. Rápido demais. Assim que os paramédicos chegaram para atender Charlie Kirk, a polícia já tinha um suspeito de interesse. A notícia se espalhou antes que a mídia confirmasse o estado de Kirk. O relato já estava tecido antes que o sangue secasse. Na manhã seguinte, o nome de Tyler Robinson estava em toda parte. Com 29 anos e um passado turbulento, ele se tornou imediatamente o vilão perfeito. A foto de Robinson algemado se espalhou como fogo. A polícia se felicitava por uma prisão rápida. As manchetes clamavam que a justiça estava a caminho. No entanto, se pararmos para pensar na cronologia, tudo parece incomum. Robinson foi capturado apenas 33 horas após o assassinato. Em um caso de tamanha magnitude, com uma figura pública assassinada à vista de centenas de testemunhas, como é possível que a resposta já estivesse pronta? A versão oficial garante que Robinson foi localizado graças a câmeras de segurança e denúncias anônimas. Mas os relatos das testemunhas colidem com a narrativa. Alguns insistem que o atirador escapou em uma direção diferente da atribuída a Robinson. Outros garantem ter visto mais de uma figura suspeita. Nenhum desses detalhes apareceu nas coletivas de imprensa. As descrições do atacante eram contraditórias. Alto, baixo, com roupas claras,
com roupas escuras. No entanto, a polícia e a mídia se apegaram a uma única versão dos fatos, ignorando qualquer outra. Os relatórios contraditórios existiam, mas nunca foram investigados. Por que todas as anomalias ficaram em segundo plano assim que o nome de Robinson apareceu? O motivo apresentado para o assassinato foi vago. As autoridades falaram de instabilidade mental e de um suposto ressentimento em relação às ideias políticas de Kirk. Conveniente demais, não é? Um homem perturbado enfrentando uma figura conservadora. Um pacote perfeito para a opinião pública digerir sem fazer perguntas. Mas pensemos, Robinson realmente tinha os recursos, a preparação e a capacidade para executar um ataque de tal magnitude diante de uma multidão? Ou soa mais como alguém que foi encaixado à força em um papel já escrito? As manchetes não diziam "a investigação continua", mas sim "o assassino foi capturado". Essa diferença, embora sutil, muda tudo. É a distância entre buscar a verdade e controlar um relato. A viúva que ousou denunciar, enquanto o mundo discutia a culpa de Robinson, o silêncio de Erika Kirk era ensurdecedor. Ela permaneceu calada, calada demais. Quando finalmente falou, quebrando esse silêncio, não repetiu a versão oficial. Não disse, "Graças a Deus eles o prenderam". O que ela disse foi devastador. Confessou que acreditava que o assassinato de seu marido havia sido um trabalho interno. São palavras com um grande peso. O que a impulsionou a enfrentar a polícia e a mídia, chamando a história oficial de mentira? A raiva, a dor, sem dúvida, mas também o conhecimento. Ela havia vivido o suficiente com Charlie para conhecer seus medos, seus inimigos, suas suspeitas. E se Erika estivesse certa, o relato oficial era uma cortina de fumaça para proteger os verdadeiros responsáveis. Isso nos leva a uma pergunta inevitável. Quem se beneficiou de Robinson ser apresentado como o culpado? A quem interessava ter um homem instável como bode expiatório, em vez de investigar disputas internas ou traições dentro da Turning Point USA? Porque se o homem errado estava sob custódia, os verdadeiros culpados continuavam livres. Por isso, quando finalmente falou, Erika Kirk não o fez como uma viúva que busca consolo, mas como uma denunciante que destruía o relato oficial. A viúva que recusou o roteiro, nos primeiros dias da tragédia, o mundo esperava que Erika Kirk se comportasse como qualquer viúva devastada, chorando, buscando consolo e aceitando a versão oficial. Mas Erika fez o contrário. Seu silêncio era ensurdecedor. Seus lábios apertados guardavam algo indizível e, em seus olhos, não havia apenas dor, mas uma suspeita que ninguém esperava. Enquanto Charlie Kirk jazia no hospital, onde os médicos não puderam salvá-lo, e a Turning Point USA emitia comunicados cuidadosamente redigidos sobre um ato de violência sem sentido, Erika se recusava a falar publicamente. A mídia especulava. Por que ela não agradecia à polícia? Por que não se refugiava na narrativa oficial? A resposta, agora sabemos, era simples. Ela sentia que algo não se encaixava. Um amigo próximo da família revelou que as primeiras palavras de Erika não falavam de raiva contra o suspeito detido, Tyler Robinson. Eram fragmentos de desconforto e traição. "Isso não faz sentido", ela murmurava repetidamente. O que era que não se encaixava para Erika? Primeiro, a segurança. A equipe de segurança de Charlie não era improvisada, mas sim profissional e treinada. No entanto, alguém conseguiu romper o cerco, atirar e fugir em questão de segundos, sem uma reação eficaz. Para Erika, isso só tinha duas explicações: uma falha interna ou uma cumplicidade. Segundo, a advertência de seu marido. Nas semanas anteriores à sua morte, Charlie havia confessado a Erika suas preocupações. Havia tensões e traições dentro da Turning Point USA. Ele inclusive a alertou. "Se algo me acontecer, não aceite de primeira." Imagine ouvir isso e depois perder seu marido em um ataque que parecia tão perfeitamente calculado. Terceiro, a pressa das autoridades.
Erika percebeu que tudo aconteceu rápido demais, organizado demais. Seu instinto lhe gritava que aquela não era a história completa. Cada manchete parecia um roteiro ensaiado, cada comunicado oficial um teatro. Em vez de entrar em pânico, a dor de Erika se traduziu em uma desconfiança metódica, fria e calculista. Ela começou a reconstruir fragmentos de memórias e conversas. A forma como um homem desapareceu na multidão, a dúvida de um guarda-costas. Erika confessou a um amigo: "Eles querem que eu acredite que isso foi aleatório?" Mas ela sabia que não era. Quando finalmente falou em um círculo privado, ela pronunciou as palavras que depois vazariam para a imprensa. Foi um trabalho interno. Foi necessária uma coragem imensa para enfrentar o aparato policial e midiático. Mas suas suspeitas não eram fantasias. Nasciam de observações concretas. A segurança desviada, os depoimentos que desapareceram e a pressa de certos líderes em fechar o caso. Erika Kirk não se colocou diante dos microfones como uma viúva que busca consolo, mas como uma denunciante que destruía o relato oficial. Seu tom foi comedido, sim, mas sob sua voz se percebia uma rachadura. Ela agradeceu àqueles que a apoiaram, mas nunca mencionou a polícia. Em sua dor, ela encontrou uma missão, a de buscar a verdade, mesmo que tivesse que enfrentar aqueles que seu marido acreditava serem seus aliados. Sua voz tremeu, mas sua convicção era de aço. "Isso não deveria ter acontecido assim, não dessa forma", murmurou Erika Kirk, a viúva de Charlie Kirk. Em um instante de vulnerabilidade, escapou o que ela já suspeitava. Seu marido não havia sido vítima de um ataque aleatório. Foi uma traição. Foi um trabalho interno, sussurrou com a voz quebrada, mas firme. Era possível sentir a atmosfera mudar na sala. O silêncio era tão denso que suas frases caíram como pedras sobre a narrativa que havia sido construída com tanto cuidado. As câmeras piscaram. Os jornalistas ficaram imóveis. Uma viúva deveria acatar as autoridades, mas Erika Kirk acendeu uma faísca. E uma vez que essas palavras foram ditas, não havia mais volta. As razões do desafio. O que a levou a dizer algo tão arriscado? Erika não era uma espectadora passiva no mundo de seu marido. Ela era sua confidente mais próxima. Ela ouvia suas ligações de madrugada, sussurros de medo, nomes que ele mencionava quando as câmeras não estavam ligadas. Ela vivia dentro da maquinaria política da Turning Point USA, conhecia as rivalidades, as fraturas, os jogos financeiros. Ela sabia distinguir entre um ato isolado e um ataque direcionado. Então, quando ela olhou para as câmeras e rejeitou a versão de Tyler Robinson, ela não estava improvisando uma teoria. Ela estava apontando para algo muito maior, mais sombrio, que implicava que a traição não veio de fora, mas de dentro. A magnitude de sua declaração é brutal. Ela não disse que Robinson tinha cúmplices. Ela disse que as próprias instituições que proclamavam buscar justiça estavam mentindo, que a verdade estava sendo ocultada e que alguém próximo, alguém em quem se confiava, havia orquestrado a morte de seu marido. As palavras de Erika não foram ditas com fúria ou raiva, mas com um tom apagado, frágil, o de alguém que viu demais. E muitas vezes são essas confissões tranquilas que carregam o peso mais devastador. A reação não demorou a vir. Alguns a acusaram de perder a sanidade, de falar sob a influência da dor. Mas Erika não divagava. Ela estava plantando uma semente de dúvida em cada pessoa que a ouvia. As redes sociais explodiram com perguntas. Por que tão pouca segurança? Por que os depoimentos das testemunhas eram contraditórios? Como a prisão aconteceu de forma tão rápida e perfeita? Sua declaração abriu uma rachadura na narrativa oficial, e aqueles que haviam aceitado a história sem questionar começaram a revisar cada detalhe. Mas a quem ela estava apontando? A Turning Point USA? A rivais políticos? A um infiltrado nas forças da ordem? Ou a alguém ainda mais inquietante? Erika nunca esclareceu. Ela não deu nomes,
Mas talvez não precisasse. Ela entendia que bastava soltar essas palavras para despertar a suspeita, para empurrar as pessoas a olharem para onde lhes havia sido proibido. Porque se ela realmente tivesse acreditado na versão oficial, ela a teria repetido. Em vez disso, com seu silêncio e suas palavras posteriores, ela nos deixou uma verdade incômoda. A dor nem sempre amortece, às vezes aguça a desconfiança, e a traição dói mais quando vem de dentro. Ela arriscou tudo: sua credibilidade, sua segurança e sua relação com os aliados de seu marido. Ao pronunciar as palavras, foi um trabalho interno. Erika Kirk não apenas acusou, mas desafiou todo um sistema. Com sua confissão, as regras do jogo mudaram para sempre. Não se tratava mais apenas de resolver um crime, mas de desmascarar um acobertamento, de expor a podridão no coração da maquinaria sobre a qual Charlie havia construído sua carreira. O mais inquietante é isto: no instante em que Erika falou, ela se tornou uma ameaça. Uma viúva transformada em denunciante não se encaixa no roteiro, e sua voz quebrou o silêncio que todos os poderosos precisavam. Mas a grande incógnita persiste. A quem ela realmente apontava? As inconsistências? O nome de Tyler Robinson inundou as manchetes apenas 33 horas após o assassinato de Charlie Kirk. A história estava fechada. Um jovem de 29 anos, instável, com um passado conflituoso, havia sido capturado. Um solitário ressentido com queixas políticas, o molde perfeito para o consumo midiático. Mas não foi tudo muito limpo? Rápido demais. Conveniente demais. Observe como Robinson foi apresentado. Onde estava o verdadeiro motivo? E se ele era tão desequilibrado, como conseguiu executar um ataque tão preciso em um evento vigiado? Pense nisso. Robinson tinha um histórico que o tornava fácil de incriminar. Prisões anteriores por altercações, fama de temperamental. Tudo o necessário para tornar a história crível sem gerar muitas perguntas. As pontas soltas da investigação. A polícia afirmou que Robinson foi capturado graças a câmeras de segurança e denúncias, mas é aí que as rachaduras começam. Várias testemunhas descreveram o atirador como mais alto que Robinson. Outros garantiram que ele usava jaqueta, peça que não tinha ao ser capturado. A resposta oficial sobre onde Robinson esteve durante as 33 horas foi vaga, sem detalhes concretos, projetada para evitar o escrutínio. E há um silêncio ensurdecedor em torno da balística. Normalmente, quando uma arma é associada a um suspeito, a polícia a exibe com orgulho. Neste caso, houve apenas rumores de que uma arma consistente com o tiroteio foi encontrada. Consistente, não conclusiva. Quando uma figura pública é assassinada, o Estado tem duas opções: admitir a vulnerabilidade ou fechar o caso rapidamente. Eles escolhem a segunda, para proteger o prestígio e restabelecer a ordem. Mas e se esse culpado for apenas uma fachada? Um homem conveniente que encobre os verdadeiros responsáveis. É aí que a suspeita de Erika atinge com mais força. Ela não apenas duvidou da culpa de Robinson, ela a rejeitou de imediato. Pense no quão explosivo isso é. Uma viúva olhando para o suposto assassino algemado e declarando: "Esse não é o homem que matou meu marido. Se Erika estiver errada, então ela está delirando. Mas se ela estiver certa, significa que todo o sistema está participando de uma mentira." Qual dessas possibilidades é mais inquietante? A convicção de Erika Kirk não era um simples arroubo emocional. Sua dor, transformada em suspeita, era uma análise fria, baseada no conhecimento dos inimigos de seu marido e da rede de traições em que ele estava preso. A grande pergunta é: Tyler Robinson foi o verdadeiro atirador ou o homem a quem entregaram a culpa enquanto os verdadeiros conspiradores celebravam em silêncio? O caso Robinson, no qual a polícia agiu de forma incomum, beneficiou muitos: as forças da ordem que evitaram o ridículo, a mídia que obteve manchetes imediatas e, acima de tudo, aqueles que tinham motivos para se livrar de Charlie Kirk sem que seu nome viesse à tona.
As palavras de Erika, sua recusa em aceitar Robinson como assassino, levantaram essa mortalha. Elas nos obrigam a olhar mais para dentro da maquinaria que seu marido ajudou a construir. Porque o rastro da traição não termina em Robinson. Ele leva diretamente a Turning Point USA. Dinheiro, poder e facadas no escuro. De fora, a Turning Point USA parecia impecável, com estudantes energéticos e comícios massivos. Mas por trás dessa fachada, os rumores internos falavam de um ambiente tenso e competitivo, com facções, rivalidades e ressentimentos que fervilhavam há anos. Erika, próxima o suficiente para observar essas rachaduras, pode ter compreendido que a bala que matou Charlie não veio de um estranho, mas da ambição daqueles que estavam perto demais. Em menos de uma década, a Turning Point USA havia se tornado uma operação multimilionária. E onde há tanto dinheiro, os conflitos de poder são inevitáveis. Quem controlava o talão de cheques? Quem definia a agenda? Quem recebia o crédito? Charlie era jovem, decidido, com ideias firmes, mas suas propostas nem sempre agradavam aos grandes doadores que buscavam impor sua influência sobre a marca. Ele poderia ter sido considerado um obstáculo por aqueles que temiam ver seus investimentos ameaçados. Também havia os rivais internos. Vários relatórios já insinuavam que nem todos dentro da organização o idolatravam. Alguns o taxavam de autoritário, outros afirmavam que ele tinha favoritos e marginalizava aqueles que o desafiavam. Por acaso, não vimos repetidamente como líderes carismáticos são traídos de dentro em vez de derrubados de fora? As disputas econômicas eram outro ponto-chave. Erika havia testemunhado a crescente frustração de seu marido diante das exigências dos doadores. Corriam rumores de que milhões em doações eram desviados ou mal administrados. A morte dele poderia ter sido a maneira mais conveniente de calar a voz que fazia mais perguntas incômodas? Coloque-se no lugar de Erika. Observando como o tom das conversas mudava quando Charlie saía de uma sala. Vendo benfeitores que antes o idolatravam se mostrarem mais frios. Isso não a deixaria com a sensação de que algo não estava certo. Por isso, não é surpresa que a mente de Erika se inclinasse para a traição em vez de para um fato fortuito. Há até um dado que levanta suspeitas. Documentos internos indicam que certos membros já estavam elaborando estratégias para uma era pós-Charlie. A audácia de Charlie Kirk o transformou em um gênio para muitos e em um imprudente para outros. Suas estratégias de crescimento através da controvérsia o levaram a colidir inclusive com setores da elite conservadora. Sua morte, para alguns, pode ter sido uma forma de salvar a organização de si mesma. E aqui voltamos às palavras de Erika Kirk, quando ela denunciou que tudo foi um trabalho interno. Ela pensava em Robinson ou se referia aos doadores, aos diretores, aos mesmos colaboradores cujo sorriso podia esconder um punhal. Por quê? Quem tinha mais acesso a Charlie do que sua própria equipe? Quem conhecia suas rotinas, suas fraquezas? Quem podia calcular o instante exato em que a segurança relaxava? Esta é a ideia mais assustadora de todas. Charlie Kirk estava cercado de pessoas que ele considerava seus aliados. A intuição da traição. A história nos ensina que a maioria dos assassinatos não é planejada por desconhecidos, mas facilitada por aqueles de dentro. Júlio César não caiu diante de inimigos estrangeiros, mas sob as adagas dos mesmos senadores que se sentavam ao seu lado. Da mesma forma, em um império multimilionário como a Turning Point USA, onde os egos e as ambições colidem, não é absurdo pensar que alguém dentro do círculo tinha mais a ganhar com a queda de Charlie Kirk. No centro de cada império, o poder se ergue como um trono, e ao redor dele as pessoas lutam pelo controle. Charlie não era apenas um rosto em um cartaz, ele era o movimento. Os doadores assinavam cheques por ele, os estudantes acorriam por ele. E quando um único homem se torna o sangue que dá vida a uma estrutura tão grande, há apenas dois desfechos possíveis:
Ou ele consolida seu poder, ou os mais próximos decidem que ele é perigoso demais e deve ser removido. Um golpe em preparação. As rivalidades na Turning Point USA já não eram murmúrios. Havia membros que acusavam Charlie de monopolizar a atenção, enquanto outros o taxavam de imprudente. Um membro interno descreveu o ambiente como uma panela de pressão prestes a explodir. Nas semanas que antecederam a tragédia, Erica notou sinais inquietantes. Ligações que eram interrompidas ao entrar em uma sala, reuniões das quais Charlie era excluído e doadores que se retiravam em silêncio. A pergunta não é se Charlie tinha inimigos dentro da Turning Point USA, mas qual deles tinha mais a ganhar com sua ausência. Após sua morte, certas figuras dentro da organização ascenderam imediatamente e contatos com doadores que ele havia cultivado mudaram de mãos. Até campanhas inteiras foram redirecionadas, como se tudo já estivesse pronto de antemão. A traição dói ainda mais no plano íntimo. As facadas raramente vêm de inimigos distantes, quase sempre dos mais próximos. E quando Erica pronunciou em voz baixa, "Foi um trabalho interno", ela não estava lançando uma mera suspeita, era uma flecha direta para uma verdade incômoda. Ela sabia que os inimigos de Charlie não eram anônimos. Tinham nomes, cargos e escritórios dentro da mesma organização que ele havia erguido. Quem ganhou com a morte de Charlie Kirk? Essa é a pergunta assustadora que paira no ar. Com ele fora do caminho, quem recebeu mais dinheiro, mais poder, um palco maior? E quem se libertou de seu escrutínio? Erica Kirk insinuou que seu marido planejava confrontar certos membros da diretoria sobre o uso indevido de doações. Sua morte poderia ter sido a solução para uma crise que se aproximava, mas não se tratava apenas de dinheiro. Charlie era incendiário e prosperava na confrontação, o que para alguns era genialidade e para outros um risco que podia explodir a qualquer momento. A pergunta direta que surge é esta: Charlie Kirk foi eliminado por mãos internas que desejavam ficar com seu império sem sua sombra os ofuscando? Se foi assim, até onde essa traição chegou? Coloque-se na pele de Erica. Ela conheceu os medos de Charlie, sua desconfiança crescente nas últimas semanas. E quando, após sua morte, ela se colocou diante das câmeras e disse, "Trabalho interno", ela estava unindo as peças em voz alta. O mais arrepiante é que aqueles que se beneficiaram da ausência de Charlie não apenas sobreviveram, mas prosperaram. As doações aumentaram, os espaços midiáticos se multiplicaram e as lideranças foram redistribuídas, como se a maquinaria finalmente tivesse se libertado de seu criador. As palavras de Erica não eram apenas uma denúncia de lutas de poder. Elas apontavam para algo mais concreto. Embora ela nunca tenha mencionado nomes, um em particular surgia repetidamente nos sussurros. Um nome que ninguém se atrevia a pronunciar em público, mas do qual ela não conseguia escapar. E o mais inquietante não foi quem ganhou, mas como a segurança foi manipulada. Nos eventos da Turning Point USA, a segurança deveria ser um muro invisível, mas naquela noite, o caos não apenas o atravessou, ele o despedaçou como se fosse de papel. Aqueles que deveriam impedi-lo falharam de forma catastrófica ou participaram de algo muito mais sinistro. Um plano à vista. Os eventos da Turning Point USA são planejados com semanas de antecedência. Os protocolos de segurança são desenhados em detalhes. E mesmo assim, um atirador conseguiu se infiltrar, mirar e acertar. Foi um acidente ou uma brecha deixada intencionalmente? As testemunhas se lembram de coisas estranhas. Seguranças correndo para o lado errado do palco. Um estudante disse que parecia que eles haviam ensaiado a peça errada. Outro garantiu ter visto um homem com boné desaparecer na multidão, embora nenhum relatório oficial jamais tenha mencionado isso. E depois, a ausência escandalosa de gravações. Em uma era em que tudo é registrado, por que há tão pouco material daquela noite?
O que nos foi oferecido foram recortes e fragmentos cuidadosamente selecionados, deixando um vazio impossível de ignorar. Se fosse um caso simples, as autoridades não teriam inundado o público com provas da culpa de Robinson. A pergunta que paira no ar é: quem foi o responsável pela segurança naquela noite? A polícia local, contratados privados ou a própria equipe da Turning Point USA? E a resposta pode ser a chave de tudo. Quem deu as ordens? Quem aprovou a segurança para o evento de Charlie Kirk naquela noite cometeu um erro monumental ou desenhou o cenário para o atentado. Relatos indicam que vários agentes de confiança de Charlie não estavam presentes. Em seu lugar, atuaram substitutos. Por que substituir uma equipe habitual por rostos desconhecidos em um evento de tão alto perfil? Foi coincidência ou alguém se assegurou de que as brechas adequadas ficassem abertas? Erika notou isso. Após a tragédia, ela disse a amigos próximos que não reconhecia vários dos que estavam perto do palanque naquela noite. Se a própria viúva da vítima detectou rostos estranhos em postos de autoridade, por que seus nomes não foram tornados públicos? Quem os colocou lá? Além disso, os participantes relataram que nem todos passaram por detectores de metais. A alguns foi permitido passar. Outros ouviram reclamações sobre falhas técnicas, aparelhos avariados, vigilantes distraídos e, de algum modo, uma arma chega até o palco. Incompetência ou design? Uma testemunha silenciada. Outro detalhe dilacera o relato oficial. Em questão de minutos, as autoridades já falavam de um atirador solitário. Como puderam afirmar isso com tanta pressa, a menos que já tivessem um suspeito ou uma história preparada de antemão? O mais assustador de tudo é que, se foi um trabalho interno, a segurança não foi apenas negligente, foi cúmplice. Alguém teve que abrir a porta, olhar para o outro lado ou colocar as pessoas certas nos lugares exatos. Circulam rumores sobre uma testemunha que garantiu ter visto algo naquela noite, algo que contradiz a versão oficial. Falamos de alguém com acesso direto, uma pessoa integrada na maquinaria do próprio evento, cuja função era proteger o palco. Mas o que essa testemunha presenciou não se encaixava na versão oficial. Segundo relatos vazados para a imprensa, aquele denunciante assegurou que o caos da noite não era tão improvisado como parecia. Ele descreveu sequências que cheiravam a ensaio. Guardas que se moviam em uníssono, não em direção à ameaça, mas na direção contrária. Rádios emitindo códigos que não correspondiam aos protocolos de emergência. Parecia, segundo seu relato, que poucos sabiam de antemão o que ia acontecer. O denunciante acrescentou algo mais. Ele viu um homem se esgueirar por trás do palco minutos antes dos disparos. Não era Robinson. Era alguém mais alto, corpulento, com crachás de pessoal. O informante tentou levantar a voz, mas a resposta foi contundente. Uma reunião com os superiores na qual lhe disseram sem rodeios para esquecer o que achava que tinha visto. Segundo o denunciante, nas horas seguintes ao tiroteio, foram registradas ligações entre certos membros da equipe da Turning Point USA e contatos externos que jamais figuraram nas atas policiais. Não eram ligações angustiadas pela perda, mas intercâmbios frios e calculados. Planejamento, coordenação, limpeza. Casualmente, essas comunicações coincidem com a cronologia que Erika começou a reconstruir por conta própria. Por que uma testemunha crucial não veio a público? Porque foi advertida de que fazê-lo arruinaria sua carreira, colocaria em risco sua segurança e a de sua família. Você não quer ser o próximo, lhe disseram. Ainda assim, esse relato existe, sussurrado, documentado e vazado pela metade, dando peso ao que Erika Kirk havia dito. Que não foi aleatório, que foi algo orquestrado. Se um denunciante descreveu movimentos ensaiados, crachás suspeitos e ligações obscuras, quantas outras pessoas devem ter visto coisas semelhantes e optado pelo silêncio? Isso nos faz pensar em quantas verdades podem estar enterradas. E ao ouvir fragmentos dessa história, unidos ao que ela mesma havia notado na cena do crime,
Não é de estranhar que Erika tenha quebrado seu silêncio e definido isso com uma frase direta: trabalho interno. As impressões digitais da traição. Mas aqui vem a reviravolta. O denunciante não se limitou ao que viu. Ele garantiu que, durante o ataque, circulavam ligações e mensagens entre atores-chave e que esses intercâmbios conectavam certos de dentro com o momento exato do caos. Segundo os sussurros vazados, Erika teria tido acesso a fragmentos desses registros, e o que ela viu não foi ruído aleatório, mas sim padrões. E os padrões, ao contrário dos rumores, resistem ao escrutínio. Versões vazadas indicam que minutos antes dos disparos foram registradas pelo menos 3 ligações entre membros da equipe da Turning Point USA e contatos externos. Ligações prévias ao ataque implicam conhecimento antecipado, implicam coordenação. Quando Erika confrontou um desses colaboradores, a resposta não foi uma negação clara, mas uma evasiva. Pense nisso. Ligações antes do disparo, durante a confusão e imediatamente depois, não para a emergência, mas para figuras políticas e doadores. Enquanto o corpo de Charlie ainda jazia quente no palco, alguns não discavam para o 911. Discavam para controlar o relato, para blindá-lo antes que a verdade pudesse respirar. Nos registros telefônicos, apareceu com insistência um número que não correspondia a um amigo público, mas a um consultor nas sombras. Uma figura que mal constava nos registros e que, segundo as suspeitas de Erika, rondava a Turning Point USA há meses. Por que seu telefone tocou precisamente nesses instantes? Tudo isso aponta para uma figura obscura nos bastidores. Interlocutores não oficiais, assessores financeiros, consultores que atuam como nós entre a organização e agentes externos. Se nesses minutos não se ligava para pedir ajuda, mas para resolver a situação, a hipótese de que o evento foi preparado ou aproveitado por atores internos ganha força. Conforme se disse, Erika chegou a acreditar que Charlie foi marcado porque estava se tornando imprevisível e difícil de submeter. Ele estava traçando seu próprio rumo, desafiando não apenas a esquerda, mas também certos setores da direita. Para alguns ele era um herói, para outros um risco que precisava ser neutralizado. E as comunicações daquela noite sugerem que a maquinaria já estava em andamento para isso. Imagine o horror de Erika Kirk ao revisar registros telefônicos que mostravam uma sincronia exata demais para ser coincidência. Descobrir que a traição não era algo intangível, mas um plano coordenado, escrito em números e carimbos de tempo que apontavam para uma conspiração entre as pessoas em quem seu marido confiava. O mais inquietante, Erika insinuou que não estava sozinha. Um grupo reduzido, mesmo dentro das forças da ordem, havia visto os mesmos padrões. Em vez de denunciar, eles o enterraram e pediram que ela parasse de insistir. Por quê? Porque se o público chegasse a ver o que ela viu, a história oficial desmoronaria como um castelo de cartas. Por isso, a declaração de Erika pesa tanto. Ela não falava apenas da dor, falava da evidência. Por que a mídia se calou? Enquanto os sussurros circulavam e os registros telefônicos levantavam perguntas, a narrativa dominante foi abafada. A confissão de Erika deveria ter sido a notícia que correria o mundo. É o tipo de declaração que qualquer redação anseia. No entanto, os grandes meios de comunicação mal a tocaram. O ciclo informativo repetia incessantemente: Tyler Robinson preso, suspeito sob custódia, caso encerrado. Por que enterrar o ângulo mais explosivo da história? Por que agir como se a voz de Erika não existisse? Não foi uma casualidade nem uma negligência, foi intencional. Quando a cobertura é idêntica em vários canais e todos repetem as mesmas frases sem variação, isso não é jornalismo, é um roteiro coordenado. Alguém, em algum lugar, moveu os fios para que as palavras de Erika não se difundissem. Ainda assim, nem todos os meios obedeceram. Uma emissora local, por descuido,
transmitiu um fragmento de uma coletiva de imprensa onde a frase "trabalho interno" escapou ao ar por alguns segundos. O clipe se propagou na internet e depois, de repente, desapareceu, removido dos arquivos, substituído por versões editadas. Quem tem o poder de apagar do registro público as palavras de uma viúva? Quem ganha assegurando-se de que a única história lembrada seja a de um suposto atirador solitário? Enquanto os grandes meios davam as costas para Érica, as plataformas alternativas fizeram o contrário. Jornalistas independentes, podcasters e blogueiros se agarraram ao seu depoimento. O vídeo ressurgiu, transcrições circularam e os debates se multiplicaram. O sistema tentou enterrar a história, mas na era digital a verdade se infiltra. Se as palavras de Érica não tivessem fundamento, a mídia não teria corrido para desacreditá-la? Em vez disso, eles escolheram o silêncio, escolheram não a confrontar, porque fazê-lo abriria a porta para perguntas que eles não estavam dispostos a responder, postos a responder, postos a responder, postos a responder, postos a responder, postos